Fala, meu terceiro ano, tudo bem? E aí, galera? Bem, vou falar um pouquinho para vocês no módulo capítulo 8 sobre os bandeirantes, como pedi que vocês fizessem aquela atividade de desafio, muitos fizeram, e me deu bem porque muito antecipou bastante coisa que teria aqui, como eu imaginei. Primeira coisa que eu quero que vocês entendam é que a exploração interior do Brasil, a interiorização da colônia, muito ligado aos bandeirantes, deu algumas sequelas financeiras extremamente positivas para o Brasil. Quais são as sequelas financeiras extremamente positivas para o Brasil? Logicamente não é o Brasil independente, é o Brasil colonial, ou seja, Portugal. Foi a questão do ouro. Foi descoberto, chamado ouro de aluvião, Luiz Arão. E esse ouro de aluvião passa a ser agora um método de exploração, tanto ouro quanto diamante. Agora você imagina um lugar que nunca ninguém pisou, encontrar ouro, as jazidas de ouro, quanto não tinha. Automaticamente, em Minas Gerais, nessa região de Minas Gerais, né, que a gente tem como Diamantina principalmente, surge uma guerra muito grande. Não é de uma guerra daquela de tiro que a gente imagina, não, mas uma guerra de espaço, porque a procura por Minas Gerais é muito grande mesmo, devido à proporção de ouro extraído ali. E nesse momento surge um novo arranjo social no Brasil. Na verdade, as pessoas falavam ciclo do café, ciclo do cana-de-açúcar, ciclo do ouro. Não existe ciclos de fato, o ciclo acaba. Existe uma questão linear, você vai ter os períodos. E nesse período o ouro ganha destaque por ser uma novidade, pelo seu valor comercial. A cana-de-açúcar passa a ter as Antilhas como rival, então o preço acaba também caindo, logicamente, as demandas caindo, economicamente o Brasil começa a sentir. E o ouro aparece dentro de um panorama econômico um fator muito importante. E aí, o que vai acontecer também é que Portugal precisava pensar dentro desse conceito. E pensar dentro desse conceito era regulamentar, tecnicamente, regulamentar dentro do ponto de vista financeiro, com taxação, essa busca desenfreada por ouro. E aí a gente vai ter alguns exemplos, inclusive essa taxação vai ser o problema da Inconfidência Mineira com Tiradentes, que a gente vai ver mais à frente, nas próximas 2 aulas ou uma aula, mediante o que a gente conseguir pegar aqui. Primeira coisa que a gente precisa entender, era muito comum o contrabando. O termo santinho do Paoco, inclusive, vem disso. O cara, né, nunca se viu tanto padre clérigo passando por uma região onde passava-se com um santo, né, que por dentro, por fora era bonitinho, mas era de madeira, de pau, né, e dentro dele tinha um ouro escondido, então o santo do Paoco. Então, quais são as medidas que a coroa portuguesa tinha nisso? É taxar o ouro. Então, ele taxava o ouro de que forma? Existe a Intendência de Minas, que vai surgir depois com as chamadas casas de fundição. E lá vão ter diversos impostos, entre os quais o quinto, que é 20%, depois a derrama, que era uma cobrança dos juros atrasados. Então a gente vai ter um monte de impostos que vão sendo dados para quem tira o ouro dali e tecnicamente ter o controle de como esse ouro sair. Então só podia ser transferido depois da ideia de casas de fundição o ouro em barra, que ele era numerado, selado e tirado a parte que pertencia à coroa portuguesa. O contrabando continuou, evidentemente, mas de uma forma muito mais reduzida. Minas Gerais tinha tanta gente que surgiu uma piada da época que tinha-se medo do despovoamento de Portugal, de tanta gente que vinha para cá. Existiam 2 tipos de extração desse ouro aqui. As faisqueiras, ou a faiscação, que geralmente era algo muito rudimentar. Era um senhor com máximo um escravo ou alguém da família que exploravam, ou as chamadas lavras, que já era algo muito mais produtivo, porque tinha mais gente trabalhando, um investimento de material muito maior, que logicamente daria muito mais retorno. Tinha essa desigualdade. O que as pessoas falam muito, um período de riqueza, mas existia uma desigualdade social, existia uma falta de abastecimento, porque tinha muita gente e nem todo mundo produzia tanta comida para tanta gente. Então era muito comum você viver o auge de uma sociedade mineradora com os grandes nomes da mineração naquele momento, tal qual também uma mendicância, ou seja, você tinha mendigos, você tinha situações deploráveis de pessoas passando fome. A sociedade mineira, praticamente, ela tinha dentro desse conceito algumas
classes sociais. Se você pegar e ver, inclusive, na página 35, você vai ver, inclusive, algumas produções diferenciadas do que era. A primeira, a cobrança da derrama, que você vê aqui, que consiste em cobrar os habitantes da mina 100 arrobas anuais de ouro, que não fosse pagas em tempo hábil, seria cobrado à força, de forma indiscriminada. O que vai acontecer? Essa derrama era uma cobrança de 100 arrobas, não interessa se você vai produzir ou não. Entenda bem, então nós temos um problema já de imposto. Sociedade colonial mineradora, dentro do conceito de Minas Gerais. Primeiro, ficavam no alto os ricos mineradores, autoridades da coroa portuguesa. Mais abaixo, pequenos mineradores, comerciantes, tropeiros, soldados, alguns profissionais liberais e alguns padres também. Embaixo dessa pirâmide, os trabalhadores pobres e os trabalhadores escravizados. Por incrível que pareça, a pobreza batia quase no escravo. Era comum. Tem relatos interessantes, inclusive, aqui sobre escravos, né, que tentavam roubar inúmeras formas o ouro para juntar e possivelmente pagar sua alforria ou pagar a alforria dos seus, enfim, planejar alguma fuga, enfim, dentro desse conceito que surge as casas de fundição. Logicamente também vai surgir uma tributação em cima disso, entre os quais vai gerar problema para alguns mineradores. Por quê? Primeiro, o ouro você não planta e nasce. Quem dera se fosse assim. A cana-de-açúcar você planta e vai nascer. O ouro não. É normal que o ouro e o diamante comece a passar um processo de um pico de exploração e diretamente depois uma queda desenfreada desse ouro. Vai ter muita gente para pouco ouro e uma cobrança de imposto. Em algum momento, essa carga tributária vai gerar um colapso. E esse colapso que vai gerar a Inconfidência Mineira, como a gente vai ver mais à frente. Nós temos assim, dentro dessas classes sociais, a elite mineradora, né, o funcionário público, o eclesiástico, aquela galera toda. Nós temos uma classe média muito heterogênea, né, que ainda vivia dentro desse conceito de pacto colonial, mas tinha um certo prestígio. Os desclassificados do ouro, que eram aqueles que não tinham acesso mesmo, no máximo, né, viviam da fascação de algumas minas que já não tinham quase nada, quase pegar resto de ouro também. E o trabalhador escravizado, né, que tinha também uma obrigação muito grande. Eles acreditavam que ali teria compra da sua alforria, como eu falei anteriormente. Mas existia também o escravo de ganho, né, que vivia em região e tinha que ter um ganho para o seu senhor. Ele tinha que chegar a determinado dia com tal ganho e o que sobrar era para ele, mas dificilmente sobrava. Esse cara ficava devendo, inclusive. As mulheres, inclusive, muitas se prestavam à prostituição para que pudessem cumprir com aquele escravo de ganho, com aquele que foi determinado para que eles vendessem na região e conseguisse. Algumas atividades vão complementar, como eu falei para vocês anteriormente, a questão da agricultura de subsistência. Na verdade, era preciso manter alguém para comer, né? Preciso manter para se alimentar, preciso manter para ter uma vida saudável dentro daquele conceito. E basicamente age assim. Culturalmente, nós vamos ter o arcadismo, né, de Antônio Gonzaga, Cláudio Manuel da Costa, que foram dois inconfidentes, é bom deixar isso claro. Nós temos o barroco, que vai ter destaque. O barroco no Brasil tem uma diferença da Europa, inclusive, nós vamos ver isso mais à frente, especialmente história da arte, vocês vão ver isso com mais detalhe. Nós temos Padre Antônio Vieira, Gregório de Matos, que é ligado mais à literatura, Antônio Francisco Lisboa, que é o famoso Aleijadinho, nome forte da nossa cultura barroca, tá bom? Arquitetura e escultura a gente pode deixar na mão de Aleijadinho um grande destaque dentro desse período, tá bom? É bom que a gente saiba. E agora, para emendar esse período, também foi o período também de Marquês do Pombal, que foi, na verdade, dentro do governo de Marquês de Pombal, nós vemos aí o chamado despotismo esclarecido, aquele que tinha alguns ideais iluministas. Alguns pontos interessantes de Marquês de Pombal no Brasil, né, que tentou, de alguma forma, uma modernização do sistema colonial. Primeiro, a expulsão dos jesuítas, né, que confiscou suas propriedades e reduziu a influência da Igreja Católica, evidentemente. Outro ponto, a criação da derrama foi algo que vai dar problema, mas pensava do lado próspero.
A transferência da capital, que vai sair de Salvador e passa a ser no Rio de Janeiro. Isso vai ser um ponto importante. A instituição do monopólio real no distrito diamantino, só a coroa podia retirar. E por último, a ideia de interiorização da colônia. Ele começava a ter uma ideia de expansão econômica e de divisão também das regiões. Nesse momento começa a ser desenhado. E a floresta amazônica passa a ser também algo de exploração e grandes explorações. Tá bom, queridos? Esse é o módulo 8, capítulo 8. Vou pedir que vocês façam para mim, tá? Que nas próximas aulas nós vamos trabalhar o conceito das revoltas nativistas, que é aquelas que têm um conceito de problemática a ser resolvido dentro da sociedade de um determinado grupo. E nós vamos ter também algumas revoltas separatistas, que são as revoltas emancipatórias, aquelas que tendem a buscar uma separação do Brasil de Portugal. Essa vai dar mais trabalho, porque nós temos aí Inconfidência Mineira e tem muitos outros que a gente vai ter como destaque aí. Tá bom, queridos? Conjuração mineira, conjuração baiana, a gente vai passear por isso aí na próxima aula. Por essa, façam esse capítulo 8. Beijo, morrendo de saudade de vocês.